Ele já tinha tudo: dinheiro, sucesso, respeito, mas nada o preparou para o momento em que olhou para a paciente e reconheceu o rosto da garota que salvou sua vida anos atrás. O destino os reencontrou, e nada seria como antes. Comente de qual cidade e país você está assistindo. Essa história está tocando corações ao redor do mundo. O céu de Minas Gerais amanheceu cinzento naquela manhã de 1998. Lucas, um menino franzino de 12 anos, sentou-se à beira do Rio das Velhas, seu refúgio desde que perdera os pais num acidente de carro 3 meses antes. Vivia agora com o tio em uma pequena cidade do interior, mas a casa do parente nunca se tornara um lar. O rio, com seu constante murmúrio, oferecia o único consolo. Um dia vou sair daqui, sussurrou para si mesmo, atirando pedrinhas na água. Vou ser alguém importante. As chuvas dos últimos dias haviam engrossado a correnteza, deixando o rio mais impetuoso do que o normal. Lucas olhou para o caderno de matemática em seu colo. Conseguira a melhor nota da turma novamente, mas não havia ninguém para se orgulhar dele agora. Fechou os olhos, sentindo o vento frio em seu rosto. Quando os reabriu, viu uma garota de aproximadamente sua idade do outro lado do rio. Tinha cabelos escuros e encaracolados, presos em uma trança mal feita, e usava um vestido simples e desbotado. Ela acenou, e Lucas retribuiu timidamente o gesto. Foi então que tudo aconteceu. Ao se inclinar para guardar o caderno na mochila, Lucas escorregou no barranco lamacento. Tentou se agarrar nas raízes expostas, mas suas mãos molhadas não conseguiram firmar o apoio. Com um grito abafado, caiu na água gelada. A corrente o arrastou imediatamente. Lucas debateu-se, engolindo água, sentindo o pânico dominar cada célula de seu corpo. Nunca aprendera a nadar direito. A água entrava em seus pulmões e o mundo começava a escurecer quando sentiu algo puxando sua camisa. "Aguenta firme", gritou uma voz feminina. "Não luta contra a água." A menina, que acenar de longe, estava agora ao seu lado, puxando-o com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Lucas sentiu-se sendo arrastado para a margem, onde tossiu violentamente, expelindo água dos pulmões. "Você é doido?" a menina perguntou ofegante. "O rio está cheio." Lucas não conseguia falar. Tremia incontrolavelmente enquanto a garota tirava sua própria jaqueta e a colocava sobre os ombros dele. "Obrigado", balbuciou finalmente. Você salvou minha vida." A menina deu de ombros, como se pular em um rio caudaloso para salvar um estranho fosse algo cotidiano. "Meu pai é pescador. Aprendi a nadar antes de andar", disse ela, torcendo a água de sua trança. Lucas notou um pequeno corte em seu braço, provavelmente feito durante o resgate. "Você está machucada", apontou, preocupado. "Não é nada", respondeu, embora o corte parecesse profundo. "Como você se chama?", perguntou Lucas, ainda tremendo. A menina abriu a boca para responder, mas foi interrompida por gritos vindos de longe. "Helena! Helena! Onde você está?" "É minha mãe", disse ela, levantando-se rapidamente. "Tenho que ir. Ela não pode saber que entrei no rio." "Espera." Lucas tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas demais. "Como posso te agradecer?" A menina já corria pelo barranco acima, mas virou-se brevemente. "Faz algo que valha a pena. Algo importante com essa vida que te sobrou", gritou ela antes de desaparecer entre as árvores. Lucas ficou ali, ensopado e tremendo, com a jaqueta emprestada ainda sobre os ombros, sabendo que aquele momento mudaria sua vida para sempre. O consultório do Dr. Lucas Mendonça, no fino andar de um dos mais prestigiosos centros médicos de São Paulo, oferecia uma vista panorâmica da cidade. Aos 32 anos, era um dos neurocirurgiões mais requisitados do país. Na parede, entre diplomas e certificados, havia uma pequena jaqueta infantil emoldurada, uma relíquia de um passado distante que poucos conheciam. "Dr. Mendonça, sua próxima paciente já está na sala de exames", informou Márcia, sua assistente, pela interfone. Lucas consultou o prontuário no tablet. Helena Campos, 32 anos, professora de literatura em uma escola pública da periferia, queixava-se de fortes dores de cabeça, episódios de desorientação e, recentemente, pequenas convulsões. Os exames preliminares indicavam uma condição neurológica rara.
possivelmente um pequeno tumor na região temporal. Obrigado, Márcia. Estou indo, respondeu, ajustando a gravata azul marinho. No corredor, cruzou com o Dr. Paulo Ferreira, colega dos tempos de residência. E aí, Mendonça? Não vai ao jantar beneficente hoje à noite? A nata da sociedade paulistana estará lá, inclusive aquela apresentadora que vive te mandando mensagens. Brincou Paulo. Lucas forçou um sorriso. Tenho uma cirurgia complicada amanhã cedo. Preciso revisar alguns artigos. A verdade era que Lucas detestava esses eventos sociais, onde era tratado como uma espécie de troféu, o médico brilhante que venceu todas as adversidades, o exemplo perfeito de ascensão social. Ninguém ali realmente se importava com seus pacientes ou com a medicina que praticava. Ao entrar na sala de exames, encontrou uma mulher sentada na maca, de costas para a porta. Seus cabelos escuros e encaracolados estavam presos em um coque simples. Vestia uma blusa de mangas compridas apesar do calor de fevereiro. Boa tarde, Sra. Campos. Sou o Dr. Lucas Mendonça. Quando ela se virou, Lucas sentiu um estranho sobressalto. Havia algo intensamente familiar em seus olhos castanhos profundos. Algo que despertou um eco distante em sua memória. Por favor, me chame de Helena. Ela sorriu, estendendo a mão. E é senhorita, na verdade. Lucas precisou de um momento para retomar sua usual postura profissional. Vejo que está enfrentando episódios de dor há alguns meses. Sim, Helena respondeu, passando a mão pela testa. Começou com enxaquecas ocasionais, mas agora, há dias em que mal consigo ficar de pé. Na semana passada tive uma pequena convulsão na frente dos meus alunos. Sua voz tremeu ligeiramente e Lucas percebeu que ela lutava para manter a compostura. Preciso trabalhar, doutor. Tenho 30 alunos que dependem de mim. Não posso... Ela parou, respirando fundo. Desculpe. Não costumo me descontrolar assim. Não precisa se desculpar. Lucas respondeu com gentileza, enquanto examinava as pupilas dela com uma pequena lanterna. Seu trabalho é importante. Não tão importante quanto o seu, ela comentou com um leve sorriso. Salvar vidas deve ser uma sensação incrível. Algo na frase provocou um déjà vu em Lucas, mas ele afastou a sensação. Vamos precisar fazer alguns exames complementares, explicou, enquanto anotava instruções no tablet. A boa notícia é que, pelo que vejo na sua ressonância inicial, parece ser um tumor benigno. A má notícia é que a localização é complexa. Helena assentiu, tentando absorver a informação. E quanto custa esse tratamento, doutor? A pergunta pegou Lucas de surpresa. Em seu consultório particular, raramente precisava discutir valores. Seus pacientes habituais tinham os melhores planos de saúde ou recursos para pagar qualquer tratamento. A senhora não tem convênio? Tenho o plano básico da escola, mas duvido que cubra um especialista como o senhor. Ela respondeu com franqueza. Economizei para esta consulta por meses. Lucas sentiu um aperto no peito. Olhou novamente para aquela mulher. A dignidade em sua postura, a inteligência em seu olhar, a preocupação não consigo mesma, mas com seus alunos. Não se preocupe com isso agora, disse, tomando uma decisão instantânea. Vamos primeiro entender exatamente o que estamos enfrentando. Trabalho também no hospital universitário, às quintas-feiras. Podemos transferir seu caso para lá. Quando Helena esticou o braço para pegar sua bolsa, a manga de sua blusa subiu ligeiramente, revelando uma cicatriz peculiar. Uma marca comprida e fina que serpenteava pelo antebraço. Lucas congelou. Aquela cicatriz lembrava exatamente o corte que a menina do Rio havia sofrido ao salvá-lo 2 décadas atrás. Poderia ser apenas coincidência, certamente, mas combinada com a idade, o nome e aquela estranha sensação de familiaridade. Algum problema, doutor? Perguntou Helena, notando seu olhar fixo. Lucas recompôs-se rapidamente. Não, desculpe. Vou pedir que Márcia agende os exames com urgência. Enquanto a acompanhava até a porta, uma certeza crescia dentro dele. Precisava descobrir se Helena Campos era a mesma menina que havia lhe dado uma segunda chance na vida. E se fosse, como poderia agora retribuir o favor, salvando-a? Naquela noite, o apartamento de cobertura de Lucas, no Itaim Bibi, parecia estranhamente vazio. Apesar do luxo impecável, dos móveis de design e da vista deslumbrante da cidade, havia algo que faltava.
algo que nem todo seu sucesso profissional conseguira preencher. Lucas serviu-se de um copo de vinho tinto e caminhou até o escritório. Abriu a gaveta trancada de sua escrivaninha e retirou um pequeno álbum de fotografias, um dos poucos itens que trouxera de sua vida anterior. Entre as páginas amareladas, encontrou a foto que procurava. Ele, aos 12 anos, magro e sério, ao lado do tio em frente à casa simples em Minas. A foto havia sido tirada algumas semanas após o incidente no Rio. Seus olhos já revelavam uma determinação que surpreenderia qualquer um que conhecesse sua história. Aquele quase afogamento havia se tornado um divisor de águas em sua vida. Lucas havia prometido a si mesmo fazer algo importante com a vida que lhe fora devolvida. E cumpriu essa promessa. Estudou obsessivamente, conquistou bolsas de estudo, formou-se em medicina com honras na USP e especializou-se nos Estados Unidos. Cada conquista era uma forma de honrar aquela dívida antiga com uma menina cujo nome, Helena, agora ressurgia em sua vida como um eco do passado. Seu celular vibrou interrompendo seus pensamentos. Era Paulo. "Onde você está, cara? A festa está bombando e a Luísa não para de perguntar por você." "Te falei que não viria", respondeu Lucas esfregando os olhos cansados. "É por causa daquela paciente nova, não é? Márcia me contou que você encaminhou ela para o universitário. Desde quando você atende pelo SUS?" Lucas hesitou. "Ela tem um caso interessante." "Interessante medicamente ou interessante de outro jeito?" Paulo provocou. "Não seja ridículo. É uma relação estritamente profissional." Lucas respondeu secamente, embora soubesse que havia algo mais. Uma conexão que transcendia a medicina, mas que não conseguia explicar a Paulo ou a qualquer outra pessoa. Após desligar, Lucas abriu o prontuário de Helena no computador. Nascida em Ouro Preto, Minas Gerais, mudou-se para São Paulo aos 18 anos para cursar letras na USP, também com bolsa. Morava no Capão Redondo, Zona Sul, e dava aulas em uma escola estadual. Não havia registro de parentes próximos. Ouro Preto não ficava longe da cidade onde Lucas passara parte da infância. A coincidência de ambos terem vindo de Minas para São Paulo, com trajetórias parecidas de superação por meio dos estudos, tornava a possibilidade cada vez mais concreta. Porém, médicos eram treinados para não acreditar em coincidências e, acima de tudo, eram treinados para manter o distanciamento profissional. Lucas sabia que estava pisando em terreno perigoso ao desenvolver uma conexão pessoal com uma paciente. "Foco no caso clínico", murmurou para si mesmo. "O resto pode esperar." Mas enquanto revisava os exames iniciais de Helena, sabia que estava apenas tentando se enganar. Na manhã seguinte, Helena Campos acordou com mais uma dor de cabeça lancinante. O pequeno apartamento que alugava no Capão Redondo reverberava com os sons da comunidade despertando. Buzinas distantes, vizinhos conversando, o vendedor de pamonha anunciando seu produto. Tomou o analgésico receitado pelo médico anterior e sentou-se na cama esperando a dor diminuir o suficiente para se levantar. Seus pensamentos voltaram ao Dr. Mendonça. Havia algo nele que a intrigava, uma gentileza nos olhos que contrastava com a formalidade profissional, uma conexão inexplicável que sentira desde o primeiro instante. "Que bobagem", repreendeu-se. "Ele é apenas um médico fazendo seu trabalho." O celular tocou. Era Júlia, sua colega de escola. "Tudo bem para dar aula hoje? Posso te substituir se precisar", ofereceu a amiga preocupada. "Estou melhor", mentiu Helena. "E os alunos do terceiro ano têm simulado do Enem na próxima semana. Não posso faltar." "Como foi a consulta com o neurocirurgião?" Helena hesitou. "Ele parece competente. Vou fazer mais exames no hospital universitário." "Hospital universitário? Como conseguiu encaminhamento para lá?" "O Dr. Mendonça vai me atender por lá." "Espera, o famoso Dr. Lucas Mendonça vai te atender pelo SUS? Aquele que aparece nas revistas?" "Helena, você tem noção da sorte que teve?" Helena franziu a testa. "Nas revistas? Meu Deus, você vive em outro planeta mesmo. Ele é considerado um dos melhores neurocirurgiões do país. Dizem que cobra uma fortuna por consulta. E é um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo." Helena sentiu o rosto esquentar. "Ele é apenas meu médico, Júlia", respondeu tentando soar desinteressada. Após desligar,
Levantou-se com esforço e foi até a pequena estante de livros, onde mantinha uma caixa com lembranças de infância. Entre fotografias antigas e pequenas recordações, encontrou um relicário de prata, o único objeto de valor que sua mãe lhe deixara antes de morrer. Dentro dele havia uma foto desbotada, Helena aos 12 anos, ao lado dos pais, em frente ao rio onde seu pai pescava. Usava uma jaqueta jeans que ganhara do pai e que perdera misteriosamente naquele mesmo ano. Helena nunca contou a verdade aos pais, que havia dado a jaqueta a um menino que salvara de se afogar, um garoto de olhos assustados e mãos trêmulas que prometera fazer algo importante com sua vida. Por alguma razão que não conseguia explicar, o Dr. Mendonça a fazia lembrar daquele menino. Talvez fosse apenas o jeito de olhar, intenso e ao mesmo tempo gentil. Ou talvez fosse apenas sua mente pregando peças, confusa pelos medicamentos e pelas dores constantes. Helena guardou o relicário e preparou-se para mais um dia de aula. Não tinha tempo para devaneios românticos ou coincidências improváveis. Precisava se concentrar no presente, nos alunos que dependiam dela e na batalha que teria que travar contra o que quer que estivesse crescendo em seu cérebro. O hospital universitário fervilhava de atividade naquela quinta-feira. Lucas chegou mais cedo que o habitual, revisando prontuários em seu pequeno consultório. Seus residentes notaram a mudança na rotina, mas ninguém ousou comentar. O Dr. Mendonça era conhecido por sua dedicação aos casos difíceis, mas havia algo diferente desta vez, uma intensidade quase palpável. Dr. Mendonça, a paciente Helena Campos já está na sala de exames, informou a enfermeira-chefe, Dona Conceição, uma senhora que trabalhava no hospital há mais tempo que a maioria dos médicos. Ela está um pouco nervosa. Lucas assentiu, agradecendo a informação. Antes de sair, Dona Conceição acrescentou: ela parece ser uma boa pessoa. Estava ajudando uma senhora idosa com os formulários quando cheguei. Ela é professora, respondeu Lucas, como se isso explicasse tudo. Dona Conceição sorriu discretamente. Conhecia bem o suficiente o Dr. Mendonça para perceber que este não era apenas mais um caso médico para ele. Na sala de exames, Helena estava sentada, folheando distraidamente uma revista. Vestia uma blusa azul simples e calça jeans. Sem maquiagem, com olheiras visíveis, ainda assim tinha uma beleza natural que não passava despercebida. Bom dia, Helena, cumprimentou Lucas, tentando manter o tom profissional. Como está se sentindo hoje? As dores estão mais fortes, ela admitiu. Tive que sair no meio da aula ontem. Lucas examinou os resultados dos novos exames que havia solicitado. A imagem da ressonância magnética mostrava com clareza o que ele temia: um meningioma na região temporal esquerda, próximo a áreas críticas para a fala e memória. A cirurgia seria extremamente delicada. Tenho os resultados, disse, sentando-se em frente a ela. Você tem um tumor cerebral chamado meningioma. Helena empalideceu, mas manteve a compostura. É câncer? Não, é um tumor benigno, explicou Lucas. A boa notícia é que esse tipo de tumor geralmente não se espalha. A notícia complicada é que está localizado em uma área delicada do cérebro. Vou morrer? A pergunta veio direta, sem rodeios. Não se eu puder evitar, respondeu Lucas com uma determinação que surpreendeu a ambos. Mas precisamos operar o quanto antes. O tumor está crescendo e pressionando áreas importantes do seu cérebro. Isso explica as dores, as convulsões e os episódios de desorientação. Helena respirou fundo, absorvendo a informação. Quanto tempo tenho para me preparar? Idealmente gostaríamos de operar na próxima semana. Vou precisar montar uma equipe especial. Este procedimento requer... Lucas parou, notando que estava entrando em detalhes técnicos demais. Dr. Mendonça, Helena o interrompeu olhando-o nos olhos. Preciso saber algo. Por que está me ajudando? Sei que não é comum um médico da sua reputação transferir um caso para o SUS e se oferecer para operar pessoalmente. A pergunta pegou Lucas desprevenido. Por um momento, considerou contar sua suspeita, que ela poderia ser a menina que o salvara há 20 anos. Mas como explicar algo assim, sem parecer completamente inapropriado ou pior, desequilibrado? Porque é o meu trabalho, respondeu finalmente. Como médico, jurei ajudar quem precisasse, independentemente das circunstâncias. Helena o estudou por um momento.
como se soubesse que havia mais naquela história do que ele admitia. Obrigada, disse simplesmente. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas quando Lucas voltou a explicar os detalhes do procedimento e os riscos envolvidos. A cirurgia tem riscos significativos, explicou, mostrando as imagens na tela. O tumor está próximo a áreas que controlam a fala e certas funções da memória. Existe o risco de danos permanentes. E se eu não operar? O tumor continuará crescendo. As dores aumentarão, assim como os episódios de convulsão. Eventualmente, ele não completou a frase, mas o olhar de compreensão dela mostrou que não era necessário. Entendo, Helena assentiu. Quanto custaria essa cirurgia particularmente? Não se preocupe com isso agora. Mas eu preciso me preocupar, Dr. Mendonça, insistiu ela. Tenho um seguro de vida pequeno que uso para ajudar minha antiga vizinha que cuidou de mim quando perdi meus pais. Se vender meu carro e usar todas as minhas economias, quanto ainda faltaria? Lucas sentiu uma onda de admiração por aquela mulher que, mesmo enfrentando uma cirurgia de risco, preocupava-se mais com suas responsabilidades para com os outros do que consigo mesma. Helena, ele disse chamando-a pelo primeiro nome, algo que raramente fazia com pacientes. Confie em mim quando digo que encontraremos uma solução. Vou operá-la aqui no universitário. Meu foco agora é garantir que você fique bem. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, rapidamente enxugada. Sabe, disse Helena com um sorriso trêmulo, quando era criança, salvei um menino de se afogar num rio. Ele me prometeu que faria algo importante com sua vida. Gosto de pensar que ele cumpriu essa promessa, assim como você está cumprindo a sua como médico. O coração de Lucas acelerou. Era ela. Tinha que ser. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, foram interrompidos por uma enfermeira, informando que a sala de exames era necessária para um caso de emergência. Vou marcar a cirurgia para a próxima terça-feira, disse Lucas, recuperando a compostura. Preciso que você venha na segunda para os exames pré-operatórios. E Helena? Sim, doutor. Lucas hesitou. Tente não se preocupar. Você está em boas mãos. Enquanto a observava sair, acompanhada pela enfermeira, Lucas sabia que estava diante de um dos maiores desafios de sua carreira, não apenas como médico, mas como ser humano. Como dizer a Helena que ela era a razão pela qual ele se tornara médico? E, mais importante, como garantir que salvaria a vida dela, assim como ela salvara a dele 2 décadas atrás? O fim de semana se arrastou para Lucas. Cancelou todos os compromissos sociais e se dedicou a estudar cada detalhe do caso de Helena, revisando as mais recentes técnicas cirúrgicas para a remoção de meningiomas em áreas eloquentes do cérebro. Em seu apartamento, espalhados pela mesa de jantar, estavam artigos científicos, imagens tridimensionais do cérebro de Helena e anotações detalhadas. No domingo à noite, Paulo apareceu sem avisar, preocupado com o sumiço do amigo. Você nunca fica incomunicável assim, disse ele, observando a pilha de documentos. Isso tudo é para aquela professora, não é? Lucas assentiu, sem desviar os olhos do monitor do computador. Lucas, estou preocupado com você. Esta paciente, ela mexeu com você de um jeito que nunca vi antes. Não é o que você está pensando. Então me explica, porque não estou entendendo. Lucas hesitou. Paulo era seu amigo mais próximo desde os tempos de residência. Se não pudesse confiar nele, em quem mais confiaria? Lembra daquela história que te contei uma vez, sobre a menina que me salvou de me afogar quando eu tinha 12 anos? Paulo franziu a testa. Aquela menina que você nunca mais viu? O que isso tem a ver? A compreensão súbita iluminou seu rosto. Espera, você acha que Helena é aquela menina? Não acho. Tenho quase certeza. Lucas levantou-se, caminhando até a estante onde mantinha a jaqueta emoldurada. Ela tem a mesma cicatriz no braço, na exata localização. A idade bate, o nome bate. Ela veio de uma região próxima à minha cidade natal. E ontem, ela mencionou ter salvado um menino de afogamento. Paulo soltou um assobio baixo. Isso é inacreditável. O destino é estranho, não é? Lucas sorriu fracamente. Durante 20 anos, carrego comigo a dívida com essa menina que me deu uma segunda chance. E agora, ela aparece como minha paciente, precisando que eu lhe dê uma segunda chance.
Você já contou a ela? Ainda não? Como explicar sem parecer um louco? E se eu estiver errado? Paulo colocou a mão no ombro do amigo. E se estiver certo? Lucas, você precisa contar a ela. Antes da cirurgia, se algo... Ele hesitou. Se algo der errado, você nunca se perdoaria por não ter dito. As palavras de Paulo pesaram sobre Lucas durante toda a noite. Ele sabia que o amigo estava certo. Precisava contar a Helena, independentemente de como ela pudesse reagir. Na manhã de segunda-feira, Helena chegou ao hospital para os exames pré-operatórios. Estava visivelmente nervosa, mas mantinha a dignidade calma que Lucas já havia notado nela. Como passou o fim de semana? Perguntou ele enquanto checava os resultados dos primeiros exames do dia. Organizando tudo na escola, respondeu Helena. Deixei planos de aula para as próximas semanas. Meus alunos do 3º ano estão prestes a fazer o Enem. Não posso deixá-los na mão. Você sempre coloca os outros em primeiro lugar, não é? Observou Lucas. Helena deu de ombros. É o que fazemos quando nos importamos. Após concluírem os últimos exames e revisarem o procedimento para o dia seguinte, Lucas tomou uma decisão. O hospital estava mais calmo, o turno da tarde terminando. Era sua chance. Helena, há algo que preciso te contar, começou ele, fechando a porta do consultório. Algo que pode parecer estranho, mas que é importante para mim. Helena o olhou com curiosidade. O que foi, doutor? Há algo errado com os exames? Não, não é isso. Lucas respirou fundo. É sobre aquela história que você mencionou, sobre ter salvado um menino de afogamento. O rosto dela demonstrou surpresa. Como... eu mencionei isso? Sim, na nossa última consulta. E isso despertou uma memória em mim. Lucas caminhou até sua maleta e retirou um pequeno objeto embrulhado em tecido. Isso é seu. Ele desembrulhou o tecido, revelando um pequeno broche de pássaro, feito de metal barato e ligeiramente oxidado. Era o tipo de bijuteria infantil que havia sido popular nos anos 90. Helena empalideceu, levando a mão à boca. Onde conseguiu isso? Estava preso na jaqueta que você me deu depois de me tirar do Rio das Velhas, em 1998. Os olhos dela se arregalaram, cheios de reconhecimento e incredulidade. Você... não pode ser. Aquele menino magricela que escorregou no barranco. Você pulou na água para me salvar mesmo com o rio cheio, me deu sua jaqueta e disse que eu deveria fazer algo importante com a vida que me sobrou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Eu nunca soube o que aconteceu com você. Voltei ao Rio nos dias seguintes, mas você nunca mais apareceu. Meu tio me mandou para um internato em Belo Horizonte logo depois. Disse que eu estava dando trabalho demais. Lucas sorriu tristemente. Mas nunca esqueci o que você fez. Aquele dia mudou minha vida, Helena. Foi por causa daquela promessa que me tornei médico. Helena enxugou as lágrimas, ainda processando a revelação. Todos esses anos... e nos encontramos assim. O destino tem um senso de humor peculiar. Lucas ofereceu um lenço a ela. Guardei sua jaqueta. Está emoldurada no meu apartamento. Sempre foi meu amuleto da sorte, meu lembrete de por que escolhi esse caminho. Por um momento ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude daquele reencontro improvável. Por isso você está me ajudando? Perguntou Helena finalmente, sua voz um misto de emoção e incerteza. Estou te ajudando porque você precisa e porque posso, respondeu Lucas com sinceridade. Mas sim, sinto que de alguma forma a vida está me dando a chance de retribuir o que você fez por mim. Helena sorriu através das lágrimas. Parece que fechamos um círculo. Ainda não. Lucas segurou brevemente a mão dela. Um gesto profissional, mas carregado de significado pessoal. Amanhã vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você saia dessa cirurgia completamente recuperada. E então, o círculo estará fechado. Quando Helena deixou o hospital naquela tarde, ambos sabiam que, independentemente do resultado da cirurgia, suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que transcendia a relação médico-paciente. O centro cirúrgico do hospital universitário estava pronto para o procedimento às 7h da manhã de terça-feira. A equipe selecionada por Lucas incluía os melhores profissionais disponíveis, o Dr. Sérgio Buarque na anestesia, a doutora Renata Lima como assistente e 2 residentes promissores para observação e aprendizado. Lucas havia dormido pouco.
Passara a noite revisando cada detalhe do procedimento, visualizando cada movimento que faria, antecipando qualquer complicação possível. A cirurgia de Helena não era apenas mais um caso. Era pessoal, talvez o mais pessoal de toda a sua carreira. Dr. Mendonça, a paciente chegou, informou a enfermeira instrumentadora. Quer falar com ela antes da preparação? Lucas assentiu, dirigindo-se à sala de preparação. Helena estava deitada na maca, já com a camisola hospitalar e a touca cirúrgica. Apesar do evidente nervosismo, sorriu ao vê-lo. Pronta para o grande dia? Perguntou ele, tentando manter o tom leve. Tão pronta quanto alguém pode estar para ter o crânio aberto, respondeu ela com humor surpreendente. Doutor, Lucas, ela corrigiu, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Se algo acontecer, não vai acontecer, interrompeu ele, com uma convicção que vinha tanto do médico quanto do homem. Mesmo assim, insistiu Helena, só quero que saiba que, se eu pudesse voltar aquele dia no Rio, faria tudo exatamente igual. Cada escolha nos trouxe até aqui, e eu não mudaria nada. Lucas sentiu um nó na garganta. Eu também não. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um reconhecimento silencioso de que, independentemente do futuro, o passado que compartilhavam havia formado uma conexão que nenhuma convenção social ou ética médica poderia apagar. Vejo você do outro lado, disse Helena, enquanto a equipe de preparação se aproximava. Estarei esperando, prometeu Lucas. Taco viu Asamascar. Na sala de cirurgia, a atmosfera era de concentração absoluta. As luzes intensas, o bip constante dos monitores, o silêncio respeitoso da equipe, tudo contribuía para o ambiente quase sagrado que Lucas sempre sentira nas operações mais delicadas. Pressão arterial e saturação normais, informou o Dr. Buarque, enquanto a anestesia fazia efeito. Paciente está adequadamente sedada. Obrigado, Sérgio, respondeu Lucas, assumindo sua posição. Vamos começar. As próximas horas foram de precisão meticulosa. Com a cabeça de Helena firmemente fixada no suporte, Lucas realizou a craniotomia com a habilidade adquirida em centenas de procedimentos similares. Cada movimento era deliberado, cada decisão ponderada cuidadosamente. Exposição do córtex concluída, anunciou, enquanto os residentes observavam atentamente. Vamos iniciar o mapeamento cortical para identificar as áreas eloquentes. O procedimento avançou sem intercorrências, até a 1h30 de cirurgia, quando Lucas se deparou com o primeiro desafio sério. O tumor se mostrava mais infiltrativo do que as imagens haviam sugerido, com projeções estendendo-se para áreas críticas da linguagem. Precisamos de mais tração aqui, indicou a doutora Lima. Com cuidado. A tensão cresceu quando os parâmetros de Helena começaram a oscilar. Pressão subindo, alertou o anestesista. Pode haver irritação do tecido circundante. Lucas sentiu uma gota de suor descer por sua testa. Este era o momento crítico. Cada milímetro importava. Um movimento em falso poderia significar danos permanentes à fala ou memória de Helena. Mas deixar tumor residual também não era uma opção. Vamos diminuir o ritmo, decidiu. Doutora Lima, preciso de visualização total do polo inferior. A doutora Lima ajustou a retração, proporcionando melhor visibilidade. Lucas prosseguiu com a dissecção, separando meticulosamente o tecido tumoral do cérebro saudável. 3 horas se passaram. A equipe trabalhava em perfeita sincronia, antecipando as necessidades uns dos outros. Os residentes assistiam maravilhados à demonstração de habilidade técnica e concentração do Dr. Mendonça, que operava com uma intensidade que não demonstrara nem mesmo em casos mais complexos anteriores. Estamos conseguindo boa separação do tumor, comentou a doutora Lima. As margens estão mais claras do que o esperado. Sim, concordou Lucas, sentindo um alívio cauteloso. A consistência é ideal para a remoção total. Foi quando aconteceu. Um vaso sanguíneo, obscurecido pelo tecido tumoral, rompeu-se ao ser manipulado, iniciando um sangramento repentino. Sangramento ativo no campo, alertou Lucas, mantendo a calma externa que escondia seu pânico interior. Aspiração e bipolar, agora. O sangue obscurecia a visão, dificultando a identificação da origem exata do sangramento. Os monitores cardíacos começaram a alarmar. Pressão caindo rapidamente, informou o Dr. Buarque.
preparando vasopressores. Lucas trabalhou com velocidade controlada, localizando finalmente o vaso lesionado e aplicando o eletrocautério. O sangramento diminuiu, mas os parâmetros de Helena continuavam instáveis. "Vamos, Helena", murmurou ele, quase inaudível sob a máscara cirúrgica. "Você é forte. Lute comigo." Os segundos pareceram eternos enquanto a equipe trabalhava para estabilizar a paciente. Finalmente, os sinais vitais começaram a normalizar. "Estabilizando", confirmou o anestesista. "Bom trabalho, doutor." Lucas respirou fundo, recalibrando sua concentração. O pior havia passado, mas a cirurgia estava longe de terminar. Havia ainda a parte mais delicada, a remoção do tecido tumoral adjacente às áreas da linguagem. "Continuemos", disse ele, retomando o procedimento com renovada determinação. Nas 2 horas seguintes, Lucas trabalhou com uma concentração quase sobre-humana. Cada movimento era preciso, cada decisão tomada com base tanto na ciência quanto na intuição desenvolvida ao longo de anos de prática. Finalmente, removeu o último fragmento visível do tumor. "Acredito que conseguimos remoção completa", anunciou, examinando meticulosamente o campo cirúrgico. "Vamos realizar ultrassonografia intraoperatória para confirmar." O exame confirmou. Não havia evidência de tumor residual. "Remoção completa confirmada", disse a doutora Lima, um sorriso audível em sua voz. "Excelente trabalho, Dr. Mendonça." Lucas sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, mas manteve o foco. A cirurgia só terminaria quando Helena estivesse segura e recuperando-se na UTI. "Vamos prosseguir com o fechamento", instruiu, iniciando o meticuloso processo de reconstrução que levaria quase mais 1 hora. Quando finalmente deixou a sala de cirurgia, após 6 horas e meia de procedimento, Lucas sentia-se física e emocionalmente exausto. Removeu a máscara e as luvas, lavou as mãos e permitiu-se finalmente um momento de vulnerabilidade, apoiando-se na parede do corredor vazio. "Ela vai ficar bem", disse a doutora Lima, aproximando-se. "Você estava impressionante lá dentro." "Obrigado, Renata", respondeu ele. "Você também foi excepcional." "Há algo especial nessa paciente, não é?", perguntou ela, com a percepção aguçada de quem trabalhava com Lucas havia anos. Lucas apenas assentiu, sem elaborar. Algumas histórias eram pessoais demais para compartilhar, mesmo com colegas próximos. "Vou acompanhá-la na UTI", disse ele, recompondo-se. "Você pode liderar a conferência com os residentes?" "Claro", concordou a doutora Lima. "Descanse um pouco também, Lucas. Você não será útil para ela se desabar." Ele sabia que Renata estava certa, mas também sabia que não descansaria enquanto não tivesse certeza de que Helena estava verdadeiramente a salvo. Que desta vez ele havia conseguido retribuir o favor de 2 décadas atrás, salvando a vida de quem um dia salvara a sua. A UTI neurológica do hospital universitário tinha algo de limbo, um espaço suspenso entre a vida e a morte, onde o tempo parecia se mover em uma velocidade diferente. Helena ocupava o leito 3, conectada a monitores que acompanhavam cada aspecto de suas funções vitais. O curativo na cabeça, cobrindo a incisão cirúrgica, contrastava com a palidez de sua pele. Lucas sentou-se ao lado dela após verificar os parâmetros clínicos. Tecnicamente, seu turno havia acabado horas atrás, mas nenhum dos funcionários ousou sugerir que ele fosse para casa. Não era incomum que médicos acompanhassem de perto pacientes especiais após procedimentos complexos. O incomum era a intensidade com que o Dr. Mendonça o fazia. "Os exames pós-operatórios estão excelentes", disse Dona Conceição, aproximando-se com uma xícara de café. "Todas as enfermeiras estão comentando sobre como a cirurgia foi bem-sucedida." Lucas aceitou o café com um aceno de agradecimento. "Agora precisamos esperar ela acordar para avaliar as funções neurológicas." "O senhor deveria descansar um pouco", sugeriu a enfermeira-chefe. "Posso chamar imediatamente se houver qualquer alteração." "Estou bem aqui", respondeu ele, sem desviar os olhos de Helena. Dona Conceição sorriu discretamente. Em mais de 30 anos de enfermagem, havia aprendido a reconhecer quando a medicina se tornava algo pessoal, quando o profissionalismo, embora mantido, cedia espaço para sentimentos mais profundos. "Ela deve ter feito algo muito especial para merecer tanta dedicação", comentou a enfermeira antes de se afastar. "Você não imagina o quanto", murmurou Lucas para si mesmo.
As horas se arrastaram. Lucas alternava entre revisar os dados do monitor, verificar o prontuário e simplesmente observar o rosto adormecido de Helena, procurando qualquer sinal de desconforto ou reação. Por volta das 2 da manhã, quase 10 horas após o término da cirurgia, notou uma mudança sutil. Um leve movimento dos dedos, uma alteração na respiração. Levantou-se imediatamente, inclinando-se sobre ela. Helena, você consegue me ouvir? O rosto dela se contraiu ligeiramente e as pálpebras tremeram. Lucas aproximou-se mais, segurando gentilmente sua mão. Helena, é o Dr. Mendonça. Lucas, você está no hospital. A cirurgia acabou. Lentamente, como alguém emergindo de um sono profundo, Helena abriu os olhos. Seu olhar, inicialmente desfocado, gradualmente encontrou o rosto de Lucas. Água, sussurrou com a voz rouca. Lucas sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Ela falava, um bom sinal para as funções neurológicas da linguagem. Pegou um copo com uma pequena quantidade de água e um canudo, ajudando-a a beber alguns goles. Como está se sentindo? Perguntou, iniciando a avaliação neurológica básica. Helena piscou algumas vezes, parecendo organizar os pensamentos. Confusa, cabeça, dói. É normal. Ele a tranquilizou. Vou te fazer algumas perguntas simples, ok? Qual é o seu nome completo? Helena Campos, respondeu ela, a voz um pouco mais firme. Você sabe onde está? Hospital e cirurgia. Sabe que dia é hoje? Helena hesitou, franzindo a testa. Terça ou quarta? Não tenho certeza. Não se preocupe com isso. Lucas sorriu. É difícil manter a noção do tempo aqui. Pode apertar minha mão? Ela obedeceu com força surpreendente para alguém que acabara de sair de uma neurocirurgia complexa. Agora, pode mover os dedos dos pés para mim? Helena moveu os dedos sob o lençol. Lucas continuou a avaliação neurológica, testando reflexos e funções básicas. Tudo indicava que não havia déficits significativos, um resultado quase milagroso considerando a localização e extensão do tumor. Você precisa descansar agora, disse ele, ajustando o travesseiro dela. Estarei por perto quando acordar novamente. Helena segurou o braço dele antes que pudesse se afastar. Você conseguiu, murmurou, com um pequeno sorriso. Você me salvou. Como você me salvou uma vez, respondeu Lucas suavemente. Helena adormeceu novamente, desta vez em um sono natural e reparador. Lucas finalmente permitiu-se relaxar um pouco, sentindo o peso da exaustão sobre seus ombros. Mas não havia arrependimento. Apenas uma profunda gratidão pelo ciclo que se completava. Nos dias seguintes, a recuperação de Helena surpreendeu até os médicos mais experientes. 48 horas após a cirurgia, ela já estava sentada na cama, conversando normalmente e sem déficits neurológicos detectáveis. Nunca vi uma recuperação tão rápida para um procedimento dessa complexidade, comentou a doutora Lima durante a visita da equipe. Tenho bons motivos para me recuperar logo, respondeu Helena, olhando brevemente para Lucas, que mantinha uma postura profissional, embora seus olhos revelassem mais que isso. No quarto dia pós-operatório, Helena já caminhava pelo corredor da enfermaria, apoiada inicialmente por uma fisioterapeuta. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrou o Dr. Paulo, que observou-a com admiração. Soube que você é uma espécie de heroína esquecida, comentou ele após se apresentar. Helena sorriu. Lucas te contou. Somos amigos há muito tempo. Ele nunca esqueceu o que você fez. Parece que o destino queria que nos reencontrássemos, ela disse pensativamente. Embora eu preferisse circunstâncias menos dramáticas, Paulo riu. O destino raramente escolhe o caminho mais fácil. Mas tenho que dizer, nunca vi Lucas tão focado e determinado como durante sua cirurgia. Toda a equipe comentou. Ele é um médico excepcional, respondeu Helena. É mais que isso. Paulo a olhou significativamente. Você sabe disso, não é? Helena não respondeu, mas seu olhar revelava que compreendia perfeitamente o que Paulo insinuava. No 6º dia, Helena recebeu alta hospitalar, embora ainda precisasse retornar regularmente para acompanhamento. Seus alunos haviam enviado cartões de melhoras e mensagens de vídeo, que ela assistia emocionada em seu tablet. Eles realmente se importam com você,
observou Lucas, entrando no quarto enquanto ela estava arrumando suas poucas pertences para ir embora. A reciprocidade é o fundamento de qualquer relação que valha a pena, respondeu Helena, fechando a pequena mala. Seja entre professor e aluno, médico e paciente ou... Lucas perguntou aproximando-se. Ou entre duas pessoas cujas vidas se entrelaçaram de formas que nem a ciência consegue explicar. Lucas sorriu. Acredito que agora estamos quites. Quites? Helena ergueu uma sobrancelha. Você acha que salvar vidas é um sistema de troca? Um favor por outro? Não, Lucas respondeu após um momento de reflexão. Acho que é mais um círculo, algo que não tem fim, apenas continuação. Gosto dessa ideia, disse Helena suavemente. Por um momento, ficaram em silêncio, conscientes da encruzilhada em que se encontravam. A relação médico-paciente estava formalmente terminando com a alta hospitalar, mas algo novo e indefinido se formava entre eles. Preciso te agradecer, começou Helena. Não precisa. Preciso sim, não apenas pela cirurgia, mas por manter viva aquela promessa de tantos anos atrás, por fazer algo importante com sua vida. Lucas sentiu um nó na garganta. E você? O que fez com sua vida após me salvar? Salvei outras pessoas, de outras maneiras, respondeu ela simplesmente. Cada adolescente que ajudei a encontrar seu caminho, cada aluno que incentivei a continuar estudando apesar das dificuldades. Não é tão dramático quanto uma neurocirurgia, mas é igualmente importante, completou Lucas. Talvez mais. Um enfermeiro entrou informando que o táxi que Helena havia chamado estava esperando. Bem, disse ela, erguendo a pequena mala. Acho que é isso. Tenho um pedido, disse Lucas subitamente. Seu primeiro check-up está marcado para a próxima semana no meu consultório particular. Dr. Mendonça, eu não posso pagar consultas particulares. Já está claro que a cirurgia e toda a internação foram subsidiadas por você, de alguma forma que prefiro não questionar agora. Não estou pedindo que venha como paciente, ele esclareceu. Estou pedindo que venha jantar comigo depois do check-up. Como duas pessoas que não são mais médico e paciente, apenas duas vidas que se cruzaram de maneira extraordinária. Helena o estudou por um momento, o rosto sério, antes que um sorriso lento se formasse em seus lábios. Acho que posso fazer isso, respondeu. Afinal, você me deve uma jaqueta. Lucas riu, sentindo-se subitamente mais leve do que se sentira em anos. E você me deve uma história, respondeu ele. Quero saber tudo o que aconteceu entre aquele dia no Rio e o momento em que você entrou no meu consultório. Vai ser uma longa história. Tenho todo o tempo do mundo, disse Lucas, acompanhando-a até a porta. 20 anos, se for preciso. 6 meses depois, a sala dos professores da Escola Estadual Professor Anísio Teixeira fervilhava com a agitação típica do último dia letivo antes das férias de julho. Helena organizava suas anotações enquanto seus colegas discutiam planos para o recesso. Helena, você vem para o churrasco na casa do Roberto no sábado? Perguntou Júlia, aproximando-se com uma xícara de café. Não posso, respondeu Helena sorrindo. Estou indo para Ouro Preto com o Lucas. Júlia sorriu maliciosamente. Ah, o famoso Dr. Mendonça. 6 meses juntos. E ainda não acredito que você está namorando aquele neurocirurgião gato que te operou. Não é tão simples assim, Helena protestou, embora seu sorriso a contradissesse. Nossa história começou muito antes da cirurgia. Sim, a história do Rio que você já contou 1000 vezes, brincou Júlia. É tão romântico que parece roteiro de filme. Nesse momento, o celular de Helena vibrou com uma mensagem. Era Lucas, confirmando que passaria para buscá-la após a cerimônia de formatura dos alunos do 3º ano. A foto de perfil dele mostrava os dois em uma caminhada recente na Serra da Cantareira. Lucas com seu sorriso reservado e Helena com o cabelo ao vento, os olhos brilhando de uma forma que suas fotos anteriores à cirurgia nunca haviam capturado. Como está sua cabeça? Perguntou Júlia, mais seriamente. Alguma dor recentemente? Helena tocou instintivamente a pequena cicatriz escondida entre os cabelos, agora completamente recuperada. Nenhuma. O último check-up mostrou que estou completamente livre do tumor. O Dr. Paulo disse que nunca viu uma recuperação tão perfeita. O Dr. Paulo? Pensei que o Lucas fosse seu médico. Não mais, explicou Helena. Questões éticas.
Quando começamos a nos envolver romanticamente, ele me transferiu para os cuidados do Dr. Paulo. Lucas é muito rigoroso com a ética médica, mas não tão rigoroso a ponto de não se apaixonar por uma ex-paciente, observou Júlia com um sorriso. Helena corou ligeiramente. As coisas acontecem quando têm que acontecer. E mais tarde, naquele dia, o pátio da escola estava decorado para a formatura dos alunos do 3º ano. Pais orgulhosos, professores emocionados e estudantes ansiosos para o início de uma nova fase preenchiam o espaço. Helena, como coordenadora de literatura e responsável pela turma, fez um discurso emocionado sobre perseverança e segundas chances, temas que agora tinham um significado ainda mais profundo em sua vida. Vocês estão no limiar de um novo começo, disse ela aos formandos. E a vida é feita de novos começos, de chances que surgem quando menos esperamos, de encontros que podem mudar nossa trajetória completamente. Da plateia, Lucas a observava com admiração. Vestindo um terno simples, tentava passar despercebido entre os pais dos alunos, mas sua presença não escapou dos olhares curiosos e cochichos. O namorado médico da professora Helena já era uma figura quase mítica entre os alunos. Após a cerimônia, enquanto Helena se despedia dos estudantes e colegas, Lucas a esperava pacientemente no estacionamento, apoiado em seu carro. Foi um belo discurso, comentou ele quando ela finalmente se aproximou. Obrigada. Helena sorriu, aceitando o abraço que ele oferecia. Vai ser estranho não ver esses alunos todos os dias. Acompanhei alguns deles por 3 anos. É o ciclo natural, respondeu Lucas. Eles precisam seguir seus caminhos, assim como nós seguimos os nossos. Helena assentiu, pensativa. Enquanto caminhavam para o carro, ela observou. Faz exatamente 20 anos e 2 meses que nos conhecemos pela primeira vez naquele rio. Você acredita? Às vezes não, admitiu Lucas abrindo a porta do passageiro para ela. Às vezes parece que foi em outra vida. Outras vezes parece que foi ontem. Já no carro, dirigindo pelas ruas de São Paulo em direção ao apartamento de Helena no Butantã, para onde ela se mudara após a cirurgia saindo do Capão Redondo, Lucas parecia pensativo. No que está pensando? Perguntou Helena, notando sua expressão concentrada. Na verdade, estava pensando em fazer uma proposta, respondeu ele um tanto nervoso. Que tipo de proposta? Helena o olhou com curiosidade. A Fundação Cruz está abrindo um novo centro educacional para jovens de baixa renda em Heliópolis. Eles estão procurando um diretor pedagógico, alguém com experiência em educação pública e sensibilidade social. E você acha que eu me encaixo nesse perfil? Perguntou Helena, surpresa. Perfeitamente. Lucas sorriu. Falei sobre você com o conselho da fundação. Eles ficaram muito interessados no seu trabalho e trajetória. Helena absorveu a informação em silêncio. Mas eu amo dar aulas, estar na sala de aula, o contato direto com os alunos. Você continuaria tendo isso, mas afetaria muito mais vidas. O centro terá capacidade para 1000 alunos. E o salário é significativamente melhor, acrescentou Lucas, consciente das dificuldades financeiras que Helena ainda enfrentava, mesmo após sua recuperação. Você está tentando me transformar em uma executiva da educação, brincou ela. Estou tentando te dar a oportunidade de ampliar seu impacto, respondeu ele seriamente. Você tem um dom, Helena, não apenas para ensinar, mas para inspirar, para transformar vidas, assim como transformou a minha. Helena refletiu por um momento. Vou pensar sobre isso. É uma grande mudança. Claro, Lucas concordou. E tem mais uma coisa. Mais? Você está cheio de surpresas hoje. Lucas estacionou o carro em frente ao prédio de Helena, mas não desligou o motor imediatamente. Lembra daquela casa no Morumbi que visitamos mês passado? A que tem o jardim que você adorou? Claro, respondeu Helena, intrigada. Por quê? Eu a comprei, revelou Lucas. Ou melhor, dei o sinal. Helena arregalou os olhos. Lucas, você nem me consultou. Porque queria que fosse uma surpresa. E porque queria te perguntar. Ele hesitou, subitamente inseguro. Se você gostaria de morar lá. Comigo. Helena ficou em silêncio, a surpresa evidente em seu rosto. É muito cedo? Perguntou Lucas, preocupado com a reação dela. Eu sei que 6 meses não é muito tempo, mas considerando nossa história... Não é isso, interrompeu Helena. É que
É uma casa tão grande, tão luxuosa. Não sei se me encaixaria naquele mundo. A casa é apenas uma estrutura, respondeu Lucas gentilmente. O que importa é quem vive nela. E quanto ao meu mundo, como você diz, é o mesmo mundo que o seu. Ambos viemos de origens humildes em Minas. Lutamos para construir nossas vidas aqui. A diferença é que eu tive mais oportunidades financeiras. É muita coisa para processar de uma vez, disse Helena, embora um sorriso começasse a se formar em seus lábios. Tenho mais uma surpresa, continuou Lucas, mas essa talvez seja a mais significativa para você. Ele tirou do bolso interno do paletó um pequeno objeto envolto em tecido, o mesmo em que havia guardado o broche meses atrás. O que é isso? Perguntou Helena pegando o embrulho. Abra. Dentro havia uma chave antiga, oxidada e aparentemente sem uso. Helena a examinou, confusa. É a chave da casa dos meus pais em Ouro Preto, explicou Lucas. A casa onde você cresceu. Helena ofegou. Como? Não foi fácil encontrá-la, admitiu Lucas. Estava abandonada há anos. Depois que a família que a comprou se mudou. Precisará de muita reforma, mas é sua se você quiser. Pensei que poderia ser nossa casa de fim de semana, nosso refúgio. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena. Você comprou a casa onde nasci, onde vivi com meus pais. Lucas assentiu. Achei que seria significativo, um símbolo de que, não importa o quanto avancemos na vida, nossas raízes permanecem importantes. Helena olhou para a chave em sua mão, depois para Lucas e finalmente para o prédio modesto onde morava atualmente, um pequeno apartamento que alugara após a cirurgia, quando decidira recomeçar em um bairro mais próximo da universidade. Então, hesitou Lucas, o que acha? Da proposta de trabalho, da casa no Morumbi, da casa em Ouro Preto? De nós? Helena secou as lágrimas, um sorriso iluminando gradualmente seu rosto. Acho que algumas oportunidades são preciosas demais para serem desperdiçadas, assim como algumas pessoas. Inclinando-se sobre o câmbio, beijou Lucas suavemente. Um beijo que carregava não apenas o presente, mas todo o passado que compartilhavam e o futuro que construiriam juntos. Isso é um sim? Perguntou ele quando se separaram. Para tudo, respondeu Helena, apertando a chave em sua mão. Para cada novo começo. Enquanto deixavam o carro e caminhavam de mãos dadas para o apartamento de Helena, o sol de fim de tarde iluminava São Paulo em tons dourados. Em algum lugar, muito longe dali, um rio continuava seu curso eterno, testemunha silenciosa de como dois destinos podem se cruzar, se perder e se reencontrar, formando um círculo perfeito de salvação mútua e amor renascido.